E aí, caiu aqui, né? De paraquedas, esse vídeo para você. Você que não consegue ler a Bíblia. Você que não tem intimidade com a palavra ainda. Você que já tentou e não conseguiu. Você que já tem uma curiosidade, mas nunca tentou. Acho que não é para mim. Ah, já me falaram que é muito difícil ler a Bíblia. É para você esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo em obediência ao meu Pai. Porque isso queima no meu coração. É impossível que tanta gente não leia a Bíblia ainda, que tanta gente não conheça a palavra. Porque depois você vai criar uma sede e você vai ler a Bíblia. Você vai deslanchar. O problema é começar, botar o pezinho na água. Sabe quando você chega na praia e você não põe ainda o pé na areia, ali na água, na beiradinha, para você ver se a temperatura tá boa, se tem uma coragem de dar um mergulho? É nesse sentido que eu tô aqui, criando essa série de vídeos pra gente conseguir pegar na tua mão e te trazer para esse lugar maravilhoso que é a presença de Deus, tá bom? Então fica comigo. Ó, hoje eu vou fazer o seguinte, eu ia começar com todo mundo fala, primeiro o livro de João, que é onde o livro de João, que é um apóstolo, um dos mais chegados de Jesus, escreveu mais outras cartas. Ele é um livro muito fácil de entender e ele tenta ali e prova a divindade de Jesus, que Jesus era Deus na Terra. Porém, pensando um pouco aqui, eu vou começar com a primeira carta de João, porque ele escreveu o Evangelho de João e a primeira carta, e segunda carta e terceira carta. Mas eu vou começar com a primeira. Por quê? Nós estamos num período da nossa vida, nessa terra maluca, com guerra, com apagão, em volta de Jesus, enfim. Tá muito real essa carta. Eu falei, não, gente, eu vou começar com essa carta. Não é possível. Vou começar com essa carta porque você vai entender do que eu tô falando. Se você tem um pouquinho de fé, você vai conseguir se colocar nesse lugar. O livro, a primeira carta de João, ela é pequena e vai ser fácil de você entender comigo. Desde o princípio, a intenção de João, ao escrever essa carta aqui, eu vou ler uma colinha ali para você entender o contexto que era escrita naquela época. A primeira carta de João, escrita provavelmente por volta do fim do primeiro século, né? Jesus já tinha morrido faz um tempo, eles estavam já evangelizando por ali, sendo perseguidos sempre. E aí tinha como principal objetivo essa carta fortalecer a fé dos cristãos diante de falsos ensinamentos e desafios internos à comunidade. Tudo igual agora, não mudou nada. A carta aborda temas centrais como a fé em Jesus Cristo, o amor ao próximo e a importância de viver na luz de Deus. Tudo que a gente quer saber. Então, a dificuldade deles naquela época só mudou porque agora tem internet, WhatsApp, tem pior ainda porque tem distrações. Eu vou tirar essa pulseira aqui, não tá rolando essa pulseira aqui. Nada de... Não interessa joias, interessa a palavra que é a joia verdadeira. Contexto histórico. Desafios internos e externos. A carta foi escrita num período em que a comunidade cristã estava enfrentando tanto desafios internos como disseminação de heresias e busca da autenticidade da fé, quanto desafios externos, como a perseguição, resistência de grupos religiosos e culturais. Tá falando de que época? Agora ou antes? Não entendi. Tá igual, né? Tinha muitos falsos profetas, tinha heresias, tinha falsos ensinamentos. Então, tudo isso ele escreveu nesse contexto, nessa intenção. Então, já estava falando para crentes que estavam caindo em falsas profecias, falsos profetas e também perseguidos, desanimados. Estava igualzinho agora, não mudou nada. Se você ler a Bíblia antiga, lá no Antigo Testamento, e agora, se você assistir a novela da Bíblia, lá da Record, que tá agora no Netflix, se não me engano, tá igual. Os problemas, as crises pessoais, os pecados, as raízes geracionais de erros que vão se repetindo, as maldições hereditárias, as coisas, é tudo igual, não mudou nada. Vamos agora, eu vou começar a ler a palavra. 1 João, eu vou ler daquela Bíblia que eu falei já no Instagram, que é a mensagem. Ela é bem mastigada, não substitui a Bíblia original. Então, eu tô lendo aqui porque você não conhece a palavra e você vai entender como eu estou lendo ela de uma maneira bem rasgadinha.
é muito bom ter ela para um devocional e ler a outra também, para você entender o que essa aqui está querendo traduzir da outra, tá? Nunca substitua a Bíblia original ali das versões que tem pela mensagem, porque pode dar uma distorcida ali, porque ela junta vários versículos, então não é o indicado você só começar com ela, entendeu? Ela é só um adereço, ela é só um complemento, tá bom? Então tá. 1 João, capítulo 1. Ele já mistura 1 e 2. Depois do primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Tá falando de Jesus, né, gente? Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Eles viram a ressurreição, eles viram Jesus subindo para o céu depois. Então, foi palpável para eles, né? Andar na luz. Agora ele vai ler do 5 em diante. Esta é a essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nem um traço de escuridão. 6 e 7. Se afirmarmos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Não tem desculpa, né? Você já conhece a verdade, não tem desculpa para andar na escuridão. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. 8 e 10, ele já juntou aqui também. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessa é um erro absurdo. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? O único que é santo é Jesus. Mas se admitirmos nossos pecados e confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Jesus é fiel para nos perdoar. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo o erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. E aí, esse é o primeiro capítulo, nessa versão. O que a gente entende disso? A nossa natureza, ela veio com pecado. A nossa raiz é pecado. Nosso mundo, a essência da carne é pecado. Nós sempre estamos tentando satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, a nossa justiça. Então, quando você vê Jesus vindo, pagando o preço para resolver essa dívida do pecado, e ele é a chave da reconciliação com Deus, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente, com Cristo, com o sangue de Cristo, sendo nosso intermediário ali, nós conseguimos ter uma vida reta, uma vida com comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A gente erra, vai lá e pede perdão, perdoa, não julga mais ninguém. Nós temos um juiz, que é Deus, o advogado é Jesus, o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Então, nós temos um conselheiro aqui. Aqui ele ainda não falou do Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo a partir do momento que Jesus subiu aos céus e ele desceu. E ele falou, é preciso que eu vá para que ele venha. Ele quem? É o Espírito Santo. Temos tantos testemunhos na internet, só você buscar aí, que tantas pessoas que tiveram encontro com Jesus e depois tiveram o batismo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é real, ele é necessário para esse tempo e ele está aqui disponível ainda até que Jesus volte. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E aí a gente vai ficar à mercê da própria carne. Vai ser uma beleza, né? Porque quando você vê uma pessoa que não tem amor ao próximo, é o escancarar da pessoa com a ausência de Deus. E imagina a gente sem a presença do Espírito Santo para nos constranger, para dar aquela sensação de, putz, fiz errado. Não foi legal o que eu fiz. Aquela consciência, aquela coisa que te esmaga, que tu sabe que tu fez errado. É o Espírito Santo. Então,
Esse foi o primeiro capítulo da primeira carta de João. Depois a gente vai continuar no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe.